Efésios capítulo 4, versículos 4 a 8. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus, Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age em todos, por meio de todos, e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras, quando ele subiu aos lugares mais altos, ele levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Aqui nós temos um texto da grande manifestação dos ministérios e dons espirituais de Cristo no corpo. Fechando essas nossas semanas de transição, onde nós encerramos com essa parte ministerial, o Senhor concedeu, quando ele vai dizer aqui, esse versículo 8, inclusive ele está até destacado no meio, ele diz assim, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo prisioneiros, muitos prisioneiros, e deu dons às pessoas. Quando Cristo morreu, o tempo em que ele esteve morto, ele desceu ao inferno e libertou todos aqueles que estavam cativos. Mas, na madrugada da ressurreição, o Senhor realizou a grande libertação de todos os cativos, inclusive nós. Amém? O Senhor desceu com as suas vestes alvejadas, as suas vestes brancas, e no inferno ninguém pôde resistir ao poder da presença de Jesus. E nenhum inimigo pode resistir à presença de Deus em nós. Amém? Diga quem está do seu lado, o inimigo não vai lhe resistir. Porque a presença do Senhor está em você. Mas nós podemos atentar aqui a um versículo, uma parte do versículo diz assim, que ele subiu, levou consigo aqueles que eram prisioneiros do demônio, e diz que quando ele foi, ele derramou dons sobre as pessoas. Se você olhar uma nota aí, tem o número 12. O número 12 aqui vai dizer que no Salmo 68, versículo 19, há uma referência. E a referência que há no Salmo 68 vai dizer assim, que Deus derramou dons sobre as pessoas, inclusive sobre os rebeldes. Você se acha uma pessoa rebelde? Sim ou não? Somos, não somos? E como somos? Mas o Senhor derramou os seus dons também sobre nós, amém? Amém? Então nós que éramos prisioneiros, nós que éramos cativos, o Senhor nos tornou livres e o Senhor tornou cada um de nós pessoas, homens e mulheres cheios de dons do Espírito Santo. Mas continuando aqui, vai nos dizer assim, o versículo 11. Foi Ele que deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e ainda outros pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Então essa é a maior revelação que nós temos recebido nesse tempo na parte de Deus. É preciso a gente entender que quando o Senhor se encarnou, existiam aí 4 realidades. Uma, em Romanos 3, 23, que as pessoas, elas, principalmente os judeus, né, principalmente o povo de Deus, tinham uma visão negativa a respeito das coisas, a respeito da própria criação. As pessoas achavam que Deus estava fora da sua realidade. As pessoas, principalmente os judeus, eles supervalorizavam a lei de Deus. De que forma?
valorizavam de uma maneira tal que qualquer pingo para eles era uma lei. E todo aquele que fugisse da lei era considerado inimigo, então eles precisavam ser castigados. Eles achavam que não tinham pecado, porque já eram o povo de Deus e que estavam isentos de tudo isso. E também eles não compreendiam o que era ser amado por Deus. Eles conheciam o Deus que estava lá nas alturas, o Deus que castigava, um Deus que era extremamente carrasco. Eles conheciam um Deus assim. Mas quando Jesus se encarna, ele revela Deus amor. Ele revela ao mundo o seu rosto. O rosto de Deus se expressa na pessoa de Cristo. E quando nós lemos o Evangelho, nós lemos quando Cristo passou pela terra, algum momento a gente percebeu Cristo agredindo as pessoas? Cristo maltratando as pessoas? Mandando um raio na cabeça daquele que estava pecando? Não. Jesus jantou com pecadores. Jesus orou por pecadores. Tanto que os judeus não acreditavam que ele era o Messias por causa das companhias que andavam com ele. Dizia, como é que esse homem pode ser o Messias, o Redentor, se ele anda com qualquer tipo de pessoa? Como diria a minha afinada avó, com qualquer qualidade de pessoa, não é? Não pense que ele andava ao lado dos judeus, não é? Aqueles santos ao lado dos sacerdotes. Não, ele andava ao lado do povo, ao lado da ralé, ao lado daquelas pessoas que eram endemoniadas, ao lado das prostitutas, ao lado dos pobres, ao lado dos doentes. Diferente de nós? Não, não é? Porque se nós pensarmos na profundidade do amor de Deus por cada um de nós, irmãos, alguém aqui tem descendência judaica? Levanta a mão aí, quem tem. Eu sou descendente de pernambucano, não sou descendente de judeu, não é? Nós não éramos parte do povo de Deus. Mas em Jesus Cristo nós fomos feito povo de Deus. Amém? Eu até me lembro agora que enquanto o Sandro ministrava, eu via uma árvore como se fosse Vocês já viram, como se diz, o pé de azeitona? Vocês já viram a oliveira? Ela tem uma galhada meio disforme assim, só que ela é meio deitada. E eu via como se fosse esse pé de azeitona e por cima em volta das folhas, ele pegava sangue e fogo ao mesmo tempo. E esse sangue e fogo que descia das folhas, ele descia pelo tronco da árvore e começava a pegar no solo. E era como se eu pudesse ver o solo por cima, via verde, assim como se fosse grama. E tinha um X marcado de sangue e fogo. E eu comecei a ter um entendimento. O sangue de Cristo é que remiu a nossa terra, remiu a cada um de nós. E o Espírito Santo, que é aquele que vem atear fogo sobre a terra, ele que tem abrasado os nossos corações e tem nos preparado um povo santo, porque o Senhor já está chegando. E nós somos o povo que vamos ver o Senhor voltar. Amém? E por isso o Senhor nos chamou a essa dignidade de membros, de filhos amados de Deus. Ele nos chamou a ser parte desse corpo. Mas em Jesus também fica esclarecido uma coisa, a partir dessa leitura de Efésios, que Deus promete caminhar no meio do seu povo. Significa que Deus constantemente tem guiado os nossos passos. Irmãos, desde que o Senhor começou um tempo de renovação sobre o mundo, há mais ou menos uns 40 anos, na década de 60, o Senhor começou a fazer um grande avivamento sobre a terra. E o Senhor começou a levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Como vai dizer o Salmo 68, ele derramou dons até sobre os rebeldes, sobre aquelas pessoas que não eram povo de Deus. Ele levantou homens e mulheres para, nesse tempo, serem sinais da sua presença. Ele levantou homens e mulheres para que eles pudessem inserir o povo que estava afastado, o povo que não era chamado povo de Deus, para inserir no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém?
Ao longo desses anos, o Senhor tem feito um grande avivamento sobre a terra, como nós nunca vimos antes, como nós nunca vimos na história da igreja. Nós nunca vimos um derramamento do Espírito Santo tão grande como nós temos visto agora nesses últimos tempos. Olhar para esse salão cheio e saber que aqui nós nos reunimos em mais ou menos 30 células, significa que quantas pessoas nós atingimos no total? Isso é o Espírito Santo que tem ateado fogo e trazido um povo que era chamado um povo rebelde para ser povo de Deus e ser inserido no corpo. Amém? Diga ao seu irmão, você foi inserido no corpo. E quando a gente olha para esta realidade, principalmente aqui na Bíblia, né, de acordo com a ótica de São Paulo, esse povo que foi chamado para ser parte do corpo de Cristo, parte da igreja, eles não eram um povo, vamos dizer assim, da etnia judaica, era um povo misturado, mas eles foram convidados a ser parte do povo. E esse povo foi adquirido pelo sangue de Cristo. E nós somos descendentes desse povo, amém? Nós também fomos adquiridos com o sangue de Cristo, mas pense bem, quando São Paulo vai dizer aqui que há um só batismo, há um só Senhor, há uma só fé, São Paulo quer nos dizer aqui que Jesus foi instituído pelo Pai como líder. Não somente como Deus, mas o Senhor Jesus foi instituído pelo Pai como líder humano. Quando nós olhamos para o estilo de liderança de Jesus, para o estilo do discipulado de Jesus, o estilo do treinamento de Jesus, é nele que nós devemos nos espelhar. Hoje, todas as comunidades, as paróquias, mas a única realidade que eu creio que por enquanto ainda no mundo existe como uma comunidade leiga, não ligada, vamos dizer assim, à paróquia, né? Porque nós fomos plantados num outro território. Nós, como os pioneiros, nós tivemos e nós temos como exemplo de líder humano o Senhor Jesus. Aquele que se reúne nas casas, nos pequenos grupos, aquele que acompanhou as pessoas, aquele que discipulou as pessoas e aquele que enviou as pessoas para a missão. Mas todos nós somos convidados por Cristo a entrar nesse mistério. E quando nós somos convidados a participar deste mistério, da liderança de Jesus, nós não somos chamados apenas a ser meros discípulos. Nós somos chamados a ser líderes. Amém? E líderes como o Senhor. Agora veja bem, dentro deste texto, não é? Nós podemos entrar dentro da revelação que o Senhor quer dar a nós. O Senhor deu à sua igreja dons e ministérios. Nós não fomos chamados por Deus, por um tempo nós estivemos plantados, a comunidade nasceu num território paroquial. Depois, aprove o Senhor que ela pudesse se estabelecer no seu próprio território. Porque, irmãos, o território, ou o jardim, o grande jardim que é a igreja, vários tipos de flores, vários tipos de plantas são colocadas ali pelo Senhor. Cada um tem um perfume próprio, cada um tem uma característica própria, cada um tem uma cor, um formato, um tamanho próprio. E nós somos esta planta, esta flor plantada no jardim, no solo da igreja. E é por isso que nós devemos entrar com muito respeito, com muita gratidão e com muita responsabilidade neste território que é território santo. Nós podemos tomar para nós as palavras quando Deus fala para Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o solo que você está pisando é santo. O solo em que Deus plantou, em que Deus nos plantou, é solo santo. E Deus usa de alguém
ao longo do tempo, ao longo da história, Ele suscitou vários homens e várias mulheres para serem sinais da sua presença na terra. E Deus, assim, por meio deles, vai revelando, não é, a sua sabedoria. Dentro desse texto aqui, quando São Paulo vai dizer, não é, que Cristo, Ele é tudo em todos, ele vai revelando a sabedoria dele como? Deus está acima de nós, Deus está por meio de nós, através de nós, e o Cristo está entre nós. E quando nós sabemos que Cristo está entre nós, nós falamos da presença, do poder e do propósito de Deus para nós. Amém? Por isso a nossa realidade, né, nós entendemos hoje, e hoje nós vamos não somente dizer assim, vamos fazer uma pregação, mas um ensinamento, uma formação sobre aquilo que o Senhor tem dito a nós. Não é? A revelação que Deus tem feito a nós durante todos esses anos. A comunidade é uma flor plantada nesse jardim da igreja. Vejam bem, somente a estrutura da igreja, uma estrutura paroquial, nós sabemos que ela não é suficiente para evangelizar todas as pessoas que precisam ser atingidas. Vocês imaginem que nós temos no nosso território, na nossa diocese, por exemplo, um lugar aqui que tem um padre para 100 mil habitantes. Como é que esse homem pode atender 100 mil habitantes sozinho? Não dá. Mesmo que ele quisesse, não daria. Mas uma comunidade em células, ela tem potencial para atingir os 100 mil habitantes, porque ela é feita em pequenos grupos. Amém? E Deus quer expressar, Deus quer nos tornar evangelizadores deste modo. E Deus nos plantou em um outro solo, Deus nos plantou num solo que produz um perfume próprio, ele tem um formato próprio, ele tem uma cor própria. Ele exala um perfume que é característico só dele, só desta planta. E nós podemos dizer que essa revelação de Deus, não é, essa manifestação de Deus para a igreja, quando ele levanta homens e mulheres ao longo do tempo, nós chamamos essa revelação de carisma. Um carisma particular, uma forma particular de evangelizar. Então a comunidade Fanuel, ela tem sim uma forma particular de evangelizar. E a sua forma particular de evangelizar é através de grupos, pequenos grupos chamados células. Amém? Se qualquer pessoa pergunta para você, como é que a comunidade evangeliza? Não é? Uma vez perguntaram para mim, como é que a comunidade evangeliza? Ela evangeliza pregando, ela evangeliza dando comida para os pobres, ela evangeliza fazendo o quê? E a pessoa até riu, eu falei, nós evangelizamos em células. E a pessoa riu, em células, porque não estava entendendo. É assim que Deus nos chamou a evangelizar. E este é o nosso carisma particular. Significa que somente a comunidade Fanuel vai evangelizar em células? Não. A comunidade em células, né? Nossa comunidade foi chamada para ser em células, não para ter células. E nós somos chamados por Deus para ministrar também essa graça sobre outras dimensões, outras, não é, partes na igreja que queiram evangelizar deste modo. Não é apenas algo nosso, né? Quer dizer, compramos, temos direitos reservados. Não. Há uma graça específica nossa que nós podemos compartilhar e dividir com outras instâncias na igreja, como nós temos feito durante esse tempo. Né? Pregando o ano de transição em alguns lugares, em algumas paróquias, em algumas comunidades. Mas esse é o nosso dom específico. E a comunidade, ela se organiza de uma maneira também específica. Nós nos organizamos dentro de 3 maneiras. Quem já fez reciclagem, né? Líderes e auxiliares vão relembrar. Mas para aquele que ainda não sabe, vai saber agora. Nós... Não é? A comunidade ela expressa a sua estrutura através, nós chamamos de um tripé. Não é? Assim como nós temos aí para sustentar a caixa, temos um tripé. Como é que é sustentado tudo isso? Primeiro, células, que significa Cristo através de nós. A assembleia, não é? Cristo acima de nós. E ministérios, que é Cristo agindo por meio de nós. Portanto, nós nos organizamos assim, células, assembleia e ministérios.
Todos nós precisamos estar engajados dentro dessas 3 dimensões. Quem é membro da célula precisa, no domingo, celebrar a assembleia, celebrar aquilo que Deus fez no seu ágape, na sua reunião de célula. E você automaticamente será inserido, por causa do seu processo de formação, você será inserido em ministério. Por quê? Porque Deus quer agir em você, por você e através de você. Amém? Não tem como você ser membro da célula. Mas eu não gosto de ir na assembleia. Não tem como não gostar. A assembleia é o momento em que todos celebram, todos se reúnem e todos vão buscar presença, poder e propósito de Deus. Aqui é o que você vai receber de alimento para você ruminar durante a semana. Não tenho vontade de me engajar em ministério. E como é que você pode ter vida longa na célula? Deus quer usar você, não só, Ele não quer ter você como um membro e espectador, uma pessoa que apenas assiste a vida, que acha bonitas as reuniões. Deus quer um comprometimento da minha parte e da sua parte. Amém? Diga ao seu irmão, Deus quer que você se comprometa. E é por essa razão, gente, que Deus se manifesta entre nós com dons sobrenaturais e potencializando também os dons naturais que nós temos. São Paulo vai nos dizer assim, que Deus encheu as pessoas de dons. E a comunidade, ela tem no seu perfil, na sua característica, 5 dimensões. Que você vai grifar aí na sua Bíblia essas 5 dimensões para você não esquecer. Que é o dom do apóstolo, o dom do profeta, o dom do evangelista, o dom do pastor e o dom do mestre. Está aí nos versículos 11 e 12. Então nós nos expressamos e nos espelhamos nos dons do ministério de Cristo. Nós expressamos isso porque a comunidade ela é feita de uma hierarquia, ela tem as suas estruturas. Primeiramente vai nos dizer aqui que nós exercemos uma série de serviços e de dons ministeriais que o Senhor nos derrama, mas tudo dentro de uma ordem, tudo dentro de uma hierarquia. Como se manifesta? Cristo se manifesta na vida da comunidade, primeiro, como apóstolo. O que é o dom do apóstolo? São pessoas que são enviadas, não é? Na verdade, na vida da igreja, para iniciarem famílias cristãs, não é? Ou grupos cristãos, no nosso caso, por meio de células. O dom do apóstolo, por exemplo, na comunidade, São Paulo vai dizer que o apóstolo é o pai que gera filhos na fé, na vida de igreja, na vida de fé. São Paulo gerou muitos filhos, por exemplo, na prisão, quando ele esteve exilado 14 anos. O dom do apóstolo na vida da comunidade é o dom do fundador, é o dom do iniciador. E que ninguém escolhe ser fundador, ninguém escolhe ser iniciador. Muito ao contrário, quem teve já essa experiência, quem tem ainda essa experiência, ela reluta. Será que é isso? Será que é? Será que não é? Tantas contradições, a sua vida é uma vitrine, todo mundo taca pedra, os sofrimentos são em público, mas também a glória e o triunfo também leva a todo um povo. O dom do apóstolo é o dom de pai espiritual, o dom de fundação. E nós devemos amar e respeitar, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, aquele que nos gera na fé. Mesmo os menores, os bebês, vamos dizer assim, aqueles que estão se desenvolvendo na vocação, Deus, quando pensa uma vocação, quando Ele pensa um carisma, quando Ele pensa uma comunidade, Ele já pensou toda esta comunidade desde a criação com todos os seus membros. E os seus membros vão vindo ao longo da história, ao longo do tempo. Cada um de vocês veio ao longo do tempo, a seu tempo, para a vida da comunidade. Mas Deus já tinha pensado você desde antes da criação. Portanto, existe sobre você uma paternidade espiritual. Quer você queira, quer você não queira. A gente escolhe pai da gente? Escolhe ou não? Não escolhe. Mas é o que Deus deu para ser o nosso pai, não é verdade?
Também acontece isso conosco na fé. Nós não escolhemos, mas o Senhor nos dá. E é muito bom que a gente reconheça esse dom na vida da comunidade e a gente não queira ser rebelde, a gente não queira fazer tudo. Ou interpretar mal essa palavra. Hoje em dia é Cristo em tudo, né? Cristo está em todos, não há uma necessidade de referência. Cristo foi referência para os seus discípulos. Nós recebemos uma graça de Deus, um dom de fundação, um dom de paternidade, ou seja, um carisma de fundação. E naquele que habita o carisma de fundação, habita o dom do apóstolo, habita o dom do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Uma vez eu ouvi o Padre Jonas falando na televisão, por ocasião, eu não sei se era aniversário dele ou era aniversário da Canção Nova. E ele estava com um músico bastante antigo lá, e o músico estava ensinando, né, algumas dicas ministeriais para aqueles rapazes que estavam lá. E o padre falou assim, eu achei muito interessante, ele disse, o ministério de música, isso ele estava se referindo à música, mas ele falou, o ministério da música, ele falou, na Canção Nova, o ministério é meu. Eu até nem entendi na hora. Ele falou, vocês tocam, mas o ministério é meu. E aí depois eu fui entendendo, porque no dom de fundação dele, todas as pessoas que ministram, sejam elas pregadores, músicos, intercessores, líderes, tudo faz parte do dom do fundador. Na comunidade também, tudo isso faz parte do dom do fundador. Se eu sou um grande evangelista, eu recebi um carisma de pregação, um carisma de evangelização, meu carisma vem por causa de um pai espiritual que eu tenho. Não vem porque eu queira ser ou porque eu sou uma estrela. Então as referências não são as pessoas, a referência é o ministério do fundador. Ele é a base. Quando a gente começa a fugir dessa base, a gente começa a querer virar estrela. E aí nós levamos o nosso rebanho junto. Mas o Senhor já quebrou isso na comunidade, né? Porque o seu sangue já lavou. Nós temos o segundo, que vai dizer que é o Cristo profeta, que é o dom do profeta na vida da comunidade, a dimensão profética. Para nós, por exemplo, a dimensão profética, ela compreende ministério de louvor e adoração e ministério de sentinelas de intercessão, porque são os dons mais importantes para sustentar as nossas assembleias, para sustentar as nossas células. Quando o povo começa a se corromper, começa a se perder, é porque não tem profetas. É porque não tem ninguém profetizando. E esse tempo atrás, nós começamos a titubear, passamos bastante tribulação, porque o nosso ministério de sentinelas estava enfraquecido, mas o Senhor começou já a levantar em nome de Jesus. Né? Também temos o Cristo evangelista, que é o dom do evangelista, aquele que vai anunciar a boa nova de Cristo. E temos essa dimensão na vida da comunidade. Não é? O dom do pastor, que são aqueles que cuidam e integram o rebanho. E nisso aqui nós devemos pedir, nós como liderança, o dom de pastores. O Senhor deu o carisma, não é? Um dom particular, como uma terra bastante espaçosa. E nós devemos, como líderes, levar as ovelhas para pastar nos lugares que não que tenha pasto seco, mas que tenha um pasto verde, que tenha água. Porque a ovelha é frágil, a ovelha é boba, a ovelha é meia surda, ela é meia cega e ela é frágil. Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela conhece o sino do pastor, ela conhece o andar do pastor. E as ovelhas têm que obedecer à voz do pastor. Nós temos um pastor, nós temos um pai. E a liderança, primeiro, como ovelhas mais velhas, precisam ouvir a voz do pastor. Quando nós nos levantamos contra a voz do pastor, nós nos levantamos contra a voz do Cristo pastor. Amém? Nós temos que saber conduzir as ovelhas dentro daquele redil, não para fora. Porque para fora os lobos podem levar as ovelhas. Para fora leva aquele que é mercenário. O pastor, ele não quer ganhar nada em cima da ovelha. O pastor quer que a ovelha cresça, que a ovelha seja nutrida, ela esteja saudável e ela possa ser útil depois para o seu pastor. Por último, nós temos aqui o Cristo Mestre, que são os discipuladores e treinadores na vida cristã.
E esse é o ministério de maior importância na vida da comunidade. Porque nós pensamos muitas vezes que ganhar é fácil. A gente gosta dos 2 passos da escada do êxito. A gente gosta do ganhar e do enviar. Só que a gente não entende que o que demora mais é o consolidar e o discipular. Consolidar as pessoas na fé e discipular é a parte mais difícil. Eu tenho que trabalhar com a pessoa, eu tenho que trabalhar o seu lado psicológico, eu tenho que trabalhar o seu lado espiritual. A pessoa vai cair e eu preciso levantar. Tem horas que dá vontade de você dar uns tapas na orelha da pessoa, não é? Mas essa é a fase mais difícil. Porém, é a fase em que você vê a ovelha crescendo. É como você vê um filho. Quando ele tem 1 aninho, 2, né, você fala, eu não vejo a hora que ele vai para a escola. Quando ele começa a ir para a escola, você se dá conta, meu filho já se libertou de mim. Agora ele já vai caminhar sozinho. E essas 2 fases são as fases mais importantes. E nós precisamos, gente, constantemente fazer a reciclagem destas coisas e nos aprofundar, porque o Senhor nos chamou para um serviço cristão. E dentro da comunidade nós somos chamados a exercer este serviço cristão de Efésios 4, a expressarmos dentro da vida da comunidade. E quando expressamos ele dentro da vida da comunidade, nós temos que entender, nós somos chamados, não é, pelo Senhor, somos todos inseridos a partir de um dom que emana do coração de Jesus e que passa pela vida de alguém que vai nos direcionar. A gente sempre ouve da liderança um probleminha aqui, um probleminha ali. Ah, mas tem um membro que não se identifica, um membro que não gosta de vir na assembleia, é um membro que não gosta disso, um membro que não gosta daquilo. Mas nós devemos pensar numa coisa. Quando Deus cria uma família na igreja, tudo passa primeiro por aquela pessoa com quem Ele quis fazer a sua aliança. E Deus chama essa pessoa com quem Ele quis fazer uma aliança de fundador. E essa aliança se chama um carisma. E todos os ministérios, todos os dons são provenientes do carisma. O ministério que eu exerço não é meu ministério. Eu recebi de Deus um carisma particular de formação, por exemplo. Porém, o meu carisma particular de formação é submetido ao meu fundador, que é meu marido, vocês entenderam? Aqui, fomos chamados por Deus por causa desta missão. Mas eu tenho que olhar para Ele como pai na fé. E aquilo que Ele me falar, as orientações em termos de fé, em termos do carisma da comunidade, eu tenho que abaixar as minhas orelhas. Não é? Porque mestre nós temos muitos, mas pais nós só temos um. Não é verdade? Por exemplo, eu tenho, não é? Agora, no ano que vem, minha mãe faz 25 anos que casou, não é? Com o meu padrasto. Não é? Ele foi um homem que nos ajudou demais e eu tenho o maior carinho com ele. Não é? Mas, porém, meu pai foi um só. Ele me formou em boa parte da minha vida, mas o meu pai foi um só. E está na glória, intercede por nós, eu tenho certeza. Não é? Então, gente, mestres, nós temos muitos. Você pode até querer fazer o seu mestre na comunidade ou ser mestre na comunidade. Mas o pai, nós temos só um, é o nosso fundador. E mesmo que um dia o Senhor levar, porque não vai ficar para semente, é por causa desse dom que nasceu a nossa vocação. É por causa deste dom que nós estamos aqui. E todas as vezes que nós tivermos problemas, que nós começarmos com muita picuinha, nós devemos voltar lá à nossa gênese. Devemos voltar lá, no dia que o Senhor chamou, o dia que o Senhor fundou. Por que o Senhor fundou esta nova comunidade na igreja? O Senhor fundou essa nova comunidade na igreja para que ela pudesse marcar significativamente a sua geração. Amém? Ele ainda vai nos dizer aqui que não existe, não é, carismas especiais na comunidade. Aqui a Bíblia vai nos dizer que Deus derrama dons sobre nós. Um recebe um dom, um carisma de aconselhamento, um carisma da música, um carisma de liderança de louvor, um carisma de supervisão. Não é? Tem gente que tem carisma de supervisão de célula, carisma de liderança, mas todos esses carismas existem por causa de um único dom. E hoje nós devemos ser profundamente gratos ao Senhor
pelo dom de fundação, de paternidade que nós temos entre nós. Porque quando nos foi dada esta palavra, que a gente não entendia muito bem, nós éramos ainda, eu posso dizer para vocês, 2 crianças. Quando o Senhor foi revelando essas coisas para nós, eu tinha apenas 18 anos. Já faz 18, não é? É que não parece, né? O Renil não parece. Porém, o Senhor, a gente fala, brinca, né? Mas o tempo é cruel. Mas o Senhor foi nos dando revelação desta palavra, que não estava apenas estruturado o nosso grupo de oração, porque o nosso grupo de oração era estruturado dessa maneira. Mas o Senhor foi revelando pouco a pouco e foi rasgando a cortina, rasgando o véu e nos dando penetração espiritual nessa palavra, que isso eram as 5 dimensões desta nova comunidade, desta nova fundação para a igreja. Por isso nós devemos estudar, nós devemos procurar com todas, né, com a nossa maior garra, com a nossa maior força, estudar sobre isso, procurar essas coisas. Por quê? Isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida, é a história da nossa família, é a história que Deus tem para realizar com cada um de nós. É o plano de Deus para cada um de nós. E é por isso que você está aqui hoje. É por isso que você tem permanecido, mesmo em meio às suas lutas, o Senhor tem colocado você, e muitos Ele tem até trazido de volta, porque o Senhor te chamou para estar plantado dentro deste carisma, deste dom, para perfumar a vida da igreja, para espalhar o perfume de Cristo na vida da igreja. Amém? Diga ao seu irmão, você vai espalhar o perfume de Cristo. E eu quero espalhar junto com você. Amém. Feche os seus olhos um instante. E nós vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós hoje a graça de amarmos profundamente o chamado que o Senhor nos fez. Amarmos profundamente o dom que a comunidade é na vida da igreja. Que o Senhor nos dê a graça de amar profundamente o ministério que nós recebemos, o dom que nós recebemos. O Senhor nos dê a graça de amar profundamente a graça que recebemos dele para marcarmos a nossa geração. Porque nenhuma outra pessoa vai marcar essa geração evangelizando em células da maneira que nós fizemos. E o Senhor está nos dando a graça de entrar num território de bênçãos, um território espiritual. Quando Ele diz que os olhos não viram o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, nós não sabemos mesmo. Nós estamos entrando num território espiritual. E Ele me faz lembrar que quando nós pregamos sobre o evangelismo por amizade, Ele nos disse que dentro de um ano o Senhor estaria nos visitando. Isso foi mais ou menos em meados de junho desse ano. E eu tenho certeza que a esta mesma época nós já estaremos sendo visitados pelo Senhor. E quando o Senhor visita, Ele fecunda a nossa casa, Ele realiza milagres, Ele realiza prodígios. Eu não sei qual foi a última vez que o Senhor pôde realizar um prodígio na sua vida ou através de você. Pensa quando foi que Ele realizou o último milagre por meio de você e em você. Talvez faça muito tempo ou talvez não faça muito tempo. Mas esse é o tempo em que nós estamos sendo levados ao Senhor a um território espiritual de bênçãos, de milagres e de graça.